podemos utilizar filtros para polarizar a luz. Esses filtros podem ser lâminas, películas. É o que é mais comum da gente encontrar no mercado, inclusive. Ora, o que significa um filtro? Aqui eu tenho uma fonte de luz, né? Em geral, essas fontes produzem uma luz não polarizada. Todas as direções são possíveis. Então temos, portanto, um número muito grande de polarizações, né? Porque essa luz aqui é composta por ondas eletromagnéticas, cada uma delas com uma determinada polarização. Acontece é que a gente pode ter filtros, né? Lâminas, películas, de tal forma que a gente coloca essa película entre, por exemplo, o indivíduo que está observando e a fonte de luz, e o que resulta é que uma película, claro, especial, ela vai deixar passar apenas uma polarização plana, por exemplo, esta aqui, de forma que a luz vai ser de tal forma que as várias ondas eletromagnéticas vão oscilar num plano só. No caso, o plano da lousa, de forma que nós temos aqui a possibilidade de oscilação do campo elétrico, aumentando, diminuindo, mudando de sentido e assim por diante, mas sempre no mesmo plano, Ou seja, num determinado instante de tempo, o campo elétrico está aqui, num instante de tempo seguinte, ele está numa outra posição, com uma amplitude maior, eventualmente maior. Esta aqui poderia ser amplitude máxima. Ele está oscilando, mas sempre no mesmo plano. De forma que essa é uma propriedade dessas películas, de separar as infinitas polarizações e produzindo uma luz plano polarizada. O melhor exemplo de filtro são essas lâminas ou essas películas utilizadas nos óculos de sol. Polaroid, sim, estamos falando do Polaroid. O fato é que, quando nós utilizamos essas películas, nós reduzimos a intensidade da luz. E essa é justamente a função dos óculos de sol. Os óculos de sol a gente utiliza, por exemplo, quando nós estamos na praia e o sol está numa direção oposta a que nós estamos vendo o mar, temos muita luz refletida. E para a gente reduzir a intensidade, aliás, sempre que quisermos reduzir a intensidade, nós utilizamos o Polaroid, óculos de sol. Essa é a função dos óculos de sol. Eles reduzem a intensidade. Mas como é que reduzem a intensidade? Eles atuam como filtro. Ora,
Para a gente entender isso, vamos falar um pouco da lei de Malus, né? Vamos imaginar que a gente coloque aqui um segundo filtro. Igualzinho ao primeiro filtro. Muito bem, o que nós vamos observar? A luz com a mesma intensidade daquela. Agora, vamos efetuar uma rotação por um ângulo θ. De acordo com a lei de Malus, a intensidade agora é reduzida, de forma que a intensidade é igual à intensidade inicial, I, 0, vezes cosseno ao quadrado de θ. Ora, qual é a intensidade média? Então, se girarmos esse segundo filtro, igualzinho ao primeiro, por um ângulo θ igual a π sobre 2, nós não veremos luz alguma. A intensidade da luz é rigorosamente igual a 0. De forma que qual é a intensidade média? A intensidade média, por definição, é igual a I de θ. Agora eu faço uma integral de 0 até 2π, I dθ, e divido por 1 sobre 2π. Então, a intensidade média, de acordo com uma lei de Malus, a intensidade média é igual a I0 vezes 1 sobre 2π, vezes a integral de 0 até 2π de cosseno ao quadrado de θ dθ. Bom, essa integral aqui é relativamente fácil, né, de ser feita, porque a gente usa uma propriedade do cosseno ao quadrado de θ, né? Podemos escrevê-lo em termos de cosseno de 2θ. Então, cosseno ao quadrado de 2θ é igual ao cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, mas seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então, isso é 2 vezes cosseno ao quadrado de θ menos 1. Consequentemente, eu posso escrever cosseno ao quadrado de θ como sendo igual a meio de 1 mais cosseno de 2θ. Pronto. Substituindo aqui, nós vamos encontrar que este primeiro termo me dá 2π. 2π sobre 2 é igual a π. Eu tenho 2π aqui. A conclusão é que a intensidade média, né, é igual a I0 sobre 2. Né? Ora, vamos voltar, então, ao primeiro filtro lá. O que acontece? É que nós temos uma onda não polarizada e ela vai deixar passar apenas algumas componentes do campo elétrico ao longo da direção, por exemplo, do eixo Y. Ora, nós sabemos que a intensidade do campo elétrico é igual a E ao quadrado vezes C vezes Y0, né? Y0 vezes C. Mas, de qualquer forma, se nós olharmos só para a componente Y, que é essa que vai passar, ela depende do ângulo θ. Consequentemente, é igual a E0 ao quadrado
vezes cosseno ao quadrado de θ, vezes ε0, vezes c. Voltamos, portanto, a uma situação análoga a esta aqui, né? Isto para dizer que quando nós temos um filtro, onde eu tenho a possibilidade de ter uma luz polarizada depois do filtro, a partir de uma luz não polarizada, esta luz tem uma intensidade que é a metade da intensidade da luz incidente. É claro que os filtros não são tão perfeitos, né? A intensidade é reduzida por menos do que a metade, não importa. Mas, de qualquer maneira, o fato é que, utilizando essa propriedade da luz e utilizando, claro, a propriedade de alguns materiais, né, nós podemos reduzir a intensidade da luz incidente. E é por isso que também, no caso de algumas lentes, né, nós temos como reduzir a intensidade da luz pelo uso de películas numa lente fotográfica, por exemplo.